A gente criou essa agência para ser diferente, né? Eu olhava para o ranking das 20 maiores agências, só tinha uma agência brasileira lá atrás. Eu falava, isso aí está errado, né? Vamos criar uma agência tupiniquim, independente, sem sócio investidor gringo, que a decisão que a gente tem que tomar do negócio está no Brasil, para clientes que queiram uma agência brasileira. Então, eu era presidente da DPZIT, era a terceira maior agência brasileira, e achava que isso fazia sentido. Aí a gente foi aos principais clientes, ouviu eles e criou a galeria no final de 2021. Um ano e meio depois, a gente é a segunda maior agência do Brasil. Acho que estava certo a ideia de criar uma agência brasileira. E com clientes grandes, né? A gente tem McDonald's, Itaú, Natura, Vivo, Seara, contas que são importantes, que investem muito em publicidade e que acreditam na criatividade brasileira. Eu acho que isso que é interessante, né? E quais foram os maiores desafios de você? Você terminou essa relação, você abriu essa agência no meio da pandemia, você estava dentro do grupo WPP, você saiu, o grupo permaneceu dentro, foi um negócio meio polêmico. Como é que foi passar por essa situação complicada e sair tão bem nesse... Né? Foi queda de braço, não foi? Foi, era grupo Publicis, né? Publicis. Francês. Foi bem difícil, né? A gente era o maior negócio deles no Brasil, eles tinham 6 agências, a gente era a maior agência. Eu tinha contrato, não podia sair, e foi uma discussão de advogado daquelas de filme. Imagino, né? Um dia eu escrevo um livro sobre isso, durou 1 ano e meio na pandemia. A gente nasceu com 140 pessoas que saíram comigo para montar a agência. Mas eu acho que eu tinha um negócio que tornava imbatível o projeto, que era a vontade dos clientes de ter uma agência independente, né? Eu propus para eles comprar o controle da DPZ, eles toparam vender, e no meio do caminho, por motivos, acredito, internos deles, eles mudaram de ideia. E aí ficou frágil a continuidade da sociedade. E quando a gente montou a agência, deu uma chacoalhada no mercado, porque isso não acontecia, acho que há 20, 30 anos, né? Nas últimas décadas aconteceu o contrário. As grandes agências brasileiras foram vendidas para os grupos internacionais. A minha tinha sido vendida, a DPZ tinha sido vendida, e de repente nasceu uma grande agência brasileira, que já nasceu grande, que já nasceu com grandes marcas. Então, e no meio da pandemia? Como é que monta uma agência no meio da pandemia? Pois é. Você ter ideia, eu tinha que comprar computador para 200 pessoas e não tinha para entregar, porque a gente estava no meio da pandemia, né? Então foi um desafio, assim, foi divertido agora. Eu acho divertido. Olhando para trás. trás, Não era nada divertido. Mas, assim, eu acho que tinha uma tese, que é a história de que a criatividade brasileira, que é tão importante, eu estava ouvindo você falar, você tem uma tatuagem escrita Create aqui. Sim. O brasileiro é, por essência, criativo. Olha a história dessa menina, olha o jeito que a gente lida com a diversidade, com a diversidade, como a gente lida com os problemas, como a gente comunica, né? Esse é o jeito, é a essência do brasileiro. Não dá para a gente ser o que a gente é e tá na mão, essa indústria inteira na mão de gringos. É difícil a gente ter uma indústria onde a gente é uma potência como a gente é na indústria criativa. O Brasil está entre as 3 maiores indústrias do mundo na criatividade. E me incomodava muito ver que a gente era uma indústria inteira na mão de empresas americanas, francesas, inglesas. Então eu achava que tinha espaço para as duas coisas, multinacionais e empresas brasileiras, e é por isso que a gente fez, né?